Santo dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal da comunidade nesse novo dia. E vamos refletir juntos o evangelho de hoje, que é o evangelho de São Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 37. Mateus 15, versículo 29 ao 37. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia. Subiu a uma colina e sentou-se ali. Então, numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo mudos, cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés, e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que vinham e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes: Tenham piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhe Jesus. Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos. Responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e deu aos discípulos, que o distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, vemos aqui alguns dos milagres de Jesus. Primeiramente, milagres físicos, de curas físicas. E o Evangelho nos apresenta, nos mostra que numerosa multidão chegava a Jesus, se aproximava de Jesus, trazendo consigo seus enfermos, de diversas enfermidades, mudos, cegos, coxos. A multidão se aproximava de Jesus e levava os seus. Hoje nós somos essas multidões, Hoje nós somos esse povo. E tantas vezes nós vamos a Jesus para levar os nossos, Tantas intenções, nos aproximamos dele com tantas intenções. Não só para pedir curas,
mas para pedir tantas coisas para os nossos. Mas nós precisamos também nos aproximar de Jesus para pedir a cura que também nós precisamos, né? Claro, temos que pensar nos outros, pensar nos nossos parentes, amigos, também pensar naqueles que sofrem que nós nem conhecemos. Mas precisamos pedir a Jesus também que cure o nosso coração, nossa alma, os nossos afetos e tantas coisas que trazemos em nós. E fixamos tantas vezes em determinada intenção que nem percebemos aquilo que nós temos no coração e que precisa tanto de cura, né? A cura do ódio, do rancor. Mas claro, precisamos interceder também pelos que sofrem, seja de enfermidades, seja de sofrimentos psicológicos, seja pela falta de um emprego. Temos que interceder também por eles. Mas precisamos a cada dia reconduzir o nosso coração ao coração de Deus. Deixar que o Senhor nos atraia a Ele, deixar que o Senhor nos cure. E só assim podemos levar os nossos mais plenamente à presença de Deus, interceder. E muito mais que interceder pelas curas físicas ou por graças temporais, temos que interceder pela conversão do coração de cada um, o nosso e o coração daqueles que precisam. Isso é a maior cura que Jesus quer realizar, a cura dos corações. E aqui, no versículo 31, fala que o povo se admirava. O povo se admirava ante o espetáculo dos mudos que falavam, dos cegos que vinham, surdos que ouviam, e assim por diante. O povo se admirava. Mas hoje, o mundo precisa se admirar do quê? Os corações hoje são egoístas, orgulhosos, e tantas coisas ruins que, mais do que enfermidades físicas, o homem padece de enfermidades emocionais, enfermidades no coração, enfermidades espirituais. E o mundo precisa se admirar de ver multidões que sabem dividir, multidões de pessoas humildes, multidões de pessoas caridosas, porque é isso que o mundo tem carência. Naquela época existia multidão de enfermos, de pessoas que sofriam preconceitos, de pessoas rejeitadas pela sua situação, por serem leprosos, por serem pecadores. E hoje o mundo ele sofre de uma multidão de povo egoísta, de um povo que deixa ser carregado por tantas ideologias que aparecem, de um povo que deixa ser levado pela moda e assim ofende ao Senhor. E o mundo precisa se admirar hoje de corações livres, de corações que sabem amar, vendo os milagres de Jesus na alma do ser humano e assim se admirando nas coisas que Jesus pode fazer. Porque ele pode sim curar o corpo, mas ele pode também curar a alma. E o seu maior desejo é esse, curar a alma. E quando Jesus, aqui no Evangelho, ele curava tantas pessoas, ele sabia que, além daquela enfermidade física, a pessoa padecia do mal da alma, porque era excluído da sociedade, porque quando era enfermo, diziam que era por causa de maldição, porque alguém tinha pecado. E Jesus, ele curava o corpo e curava a alma de todas essas enfermidades. E hoje ele quer também curar nossa alma, curar nossa alma do pecado e de tantos males que o pecado traz para nós. Porque ele nos criou para sermos livres e não para ficarmos sobrecarregados por esses fardos que nos destroem. Ele nos criou para sermos livres. E o mundo hoje precisa se admirar e contemplar corações livres, corações que pertencem verdadeiramente a Deus, que seguem o Senhor, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é. E aqui na continuação a gente vê o milagre da multiplicação dos pães, E nessa multiplicação dos pães, eu acho interessante que Jesus ele questiona os discípulos porque quer alimentar a multidão. E os discípulos falam que onde vão arranjar alimento para tanta gente. Mas o interessante é que eles acabaram de presenciar diversos milagres. Será que Jesus não poderia fazer mais?
E na nossa vida é assim. A gente vê tantos milagres, a graça de Deus acontecendo, e quando acontece algo grande, a gente fica a duvidar, né? Esquecemos desse Deus que tudo pode. E o que é que Jesus fala? Jesus pergunta: quantos pães tendes? Quantos pães tendes, né? E hoje, meu irmão, diante da tua necessidade, daquilo que você apresenta a Deus, ele pergunta isso para você também. Quantos pães você tem? O que é que você pode contribuir para esse milagre acontecer na tua vida, na tua família? Jesus, ele quer sim realizar o milagre, mas ele quer a tua colaboração. Ele quer que você contribua, que eu contribua. Por isso ele pergunta: quantos pães tende? O que é que você tem? O que é que você está fazendo para esse milagre acontecer? E quando a gente apresenta os nossos pães, né, que aqui os discípulos disseram que tinham 7 pães mais alguns peixinhos, quando nós apresentamos a Jesus os nossos pães, ele pode realizar esse milagre. É aí que ele quer realizar. Na verdade, ele poderia fazer sem nós, porque ele é Deus. Mas ele quer a nossa contribuição. E ele pergunta: quantos pães nós temos? Então, apresente ao Senhor aquilo que você tem hoje para que ele possa fazer o milagre. E aí, o que é que a gente vai contemplar? Contemplaremos como os discípulos contemplaram. Dos 7 pães e alguns peixinhos, Jesus multiplicou, alimentou a todos e sobrou 7 cestos com as sobras, né? Com as sobras foram 7 cestos. E o Senhor, ele quer fazer isso na nossa vida também. Quer que a gente chegue a Ele, leve o nosso coração para ser curado. Apresente os nossos enfermos, as nossas intenções, os nossos parentes. Mas Ele quer que a gente apresente o que a gente tem, os nossos pães. O que é que a gente tem para ajudar Jesus, para colaborar Jesus com o milagre. Porque Ele pode fazer sozinho, mas Ele não quer que nos acomodemos, mas apresentemos tudo o que temos para que Ele possa multiplicar e realizar a sua obra. Isso hoje, meu irmão. Não pense que essa palavra é para você viver amanhã, depois. Não. É o evangelho de cada dia e o Senhor quer que você viva hoje. Quer curar o teu coração hoje e quer que você colabore com a graça dele hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nos consagremos à nossa mãe nesse dia, pedindo que ela o abençoe e pedindo que ela interceda por nós para vivermos a palavra do Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.